Por onde caminha a humanidade? Essa é uma questão relevante. Desenvolvemos, nas últimas décadas, um corpo de informações jamais visto ou imaginado na história da humanidade. A tecnologia do som, da imagem, a tecnologia da comunicação, dos transportes, tem feito com que o ser humano desse um salto sem precedente no mundo de fora, no mundo exterior. Mas uma pergunta cálida nós devemos fazer: estamos dando um salto na qualidade de vida? Estamos aprendendo a desenvolver uma emoção tranquila e serena? O altruísmo e a solidariedade fazem parte da nossa história? Há pouco tempo estive na Espanha e dei mais de 2 dezenas de entrevistas nos principais meios de comunicação. E os jornalistas me abordavam sobre a violência que havia entre alunos e alunos, uma violência que estava em crescimento, o nível de atrito entre pais e filhos, entre professores e alunos, também se avolumava. Estamos em pleno século XXI. Conseguimos enxergar átomos que os nossos olhos não veem através de aparelhos eletrônicos, mas não conseguimos enxergar a dor do outro, não conseguimos respeitar os direitos do outro, não conseguimos ter flexibilidade quando contrariados. Infelizmente, o exemplo da Espanha, do Brasil, nos Estados Unidos e também em países do Oriente como China, Índia, evidenciam que a humanidade está cada vez mais estressada. Vivemos na era da exteriorização existencial. Cada vez mais exploramos o mundo de fora, mas não exploramos o mundo de dentro. As estatísticas são gritantes. De acordo com o Institute for Social Research da Universidade de Michigan, 50% das pessoas já desenvolveram ou vão desenvolver algum transtorno psíquico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 20% dos adolescentes estão desenvolvendo depressão. E em 20 anos, a depressão se tornará, dentre todas as doenças, inclusive câncer, doenças cardiológicas, transtorno, a principal doença. E isso é gritante, isso é preocupante. Por exemplo, no Brasil, há cerca de 1.800.000 a 1.900.000 pessoas com anorexia nervosa, jovens magérrimas, esquálidas, desnutridas, às vezes pele e osso, achando que estão obesas e não comem porque não querem engordar. Há um outro tanto com bulimia. De acordo com algumas estatísticas, 3% das mulheres se veem belas nas principais sociedades. Portanto, a autoestima está contraída, esfacelada, fragmentada. E falando sobre o câncer, na época em que me formei na Faculdade de Medicina, 1 em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. Em 2020, de acordo com as projeções, 1 em 4 pessoas desenvolverá o câncer. E vejam bem, os fatores externos como tabagismo, alcoolismo, a poluição ambiental, a má nutrição, são os mesmos. A carga genética que propicia, em alguns casos, o desenvolvimento do câncer é a mesma. O que tem mudado? O que tem mudado é a mente humana, que cada vez mais é estressada, ansiosa, tensa, que não contempla o belo, que não sabe relaxar, que não faz das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, que não sabe se proteger. Você sabe se proteger? Quando o mundo desaba sobre você, quando alguém comete uma injustiça, te contraria, faz uma crítica completamente inapropriada, você sabia que existe um fenômeno chamado RAM, Registro Automático da Memória, que imprime
todas as experiências estressantes, automática e involuntariamente, sem que o teu eu consiga evitá-la? O seu eu, que representa a capacidade liderante, a capacidade crítica de pensar, o filtro psíquico, ele não consegue evitar o registro, mas também não está completamente de mãos atadas. Se ele aprendesse, se o nosso eu aprendesse a desenvolver a arte da dúvida, para reciclar cada pensamento perturbador, cada estímulo estressante, cada contrariedade, se desenvolvesse a arte da crítica para dar um choque de lucidez, para que não comprássemos aquilo que não produzimos de maneira ingênua, nos primeiros 5 segundos, onde a experiência está sendo encenada no palco consciente da nossa mente, nós poderíamos não evitar o registro, mas dar um novo roteiro, reescrever as cenas que estão sendo desenvolvidas no intelecto e na emoção e, consequentemente, registrarmos de maneira mais inteligente as experiências que nós vivenciamos e que muitas vezes nos traumatizam. Queridos amigos, o ser humano moderno, ele é um gigante no mundo de fora, mas infelizmente não o tem sido no mundo de dentro. Eu gostaria de falar de uma nova síndrome que infelizmente tem acometido grande parte da população mundial em diversos níveis. Eu tive a felicidade de descobri-la e a infelicidade de saber que, em especial, as nossas crianças e adolescentes estão sendo abarcadas por ela, chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, ou Síndrome SPA. Pensar com inteligência e consciência crítica é ótimo, pensar demais é um grande problema. O excesso de informação no mundo moderno, por exemplo, no passado, o número de informações dobrava-se a cada 2 ou 3 séculos. Hoje duplica-se a cada 5 anos. O excesso de informação é registrado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória, gerando janelas disponíveis, numa disponibilidade provavelmente nunca antes ocorrida na história da humanidade. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano no auge de Roma, quando dominava o mundo. Informações não elaboradas, que estressam o cérebro, informações não transformadas em conhecimento, nem em experiência e sabedoria. Essas informações psicodisponíveis estimulam um fenômeno auxiliar do eu, um ator coadjuvante, chamado alto fluxo. Ele é responsável por produzir centenas de imagens mentais, pensamentos, fantasias, ideias, para nos entreter, nos aspirar, nos inspirar. Note que a nossa mente não para de pensar. É um teatro ininterrupto, é um cinema que não para de se encenar. Esse fenômeno, alto fluxo, mantém o fluxo de construções intelectuais para entreter, aspirar, inspirar, estimular a inventividade do Homo sapiens. O problema é que, devido ao excesso de informação, esse alto fluxo começa a ler a memória numa velocidade nunca antes vista, gerando a síndrome do pensamento acelerado e, consequentemente, estressando o cérebro e produzindo uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos, como dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, nó na garganta, taquicardia, opressão no peito, em alguns casos até diarreia quando está tenso. Sintomas psicossomáticos são múltiplos e variados. Além disso, sintomas tais como tensão, irritabilidade, flutuação emocional, dificuldade de ter paciência para lidar com contrariedade, sofrimento por antecipação. Eu costumo até brincar, nós fazemos o velório antes do tempo, sofremos por aquilo que não existe. E mais de 90% de todos os nossos sofrimentos relativos ao futuro não ocorrerão. Sofremos inutilmente. Devemos apenas pensar no amanhã, apenas para estabelecer critérios,
para dar respostas inteligentes aos desafios que nós vamos ter, mas não para nos chafurdar, levar-nos a chafurdar na lama das preocupações. Todos esses sintomas psíquicos que eu acabei de dizer, somado aos sintomas psicossomáticos, formam um corpo de sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Infelizmente, grande parte da população mundial, como eu disse, é acometida por essa síndrome, levando a vida que deveria ser um espetáculo único e imperdível num show de estresse, num teatro de terror. É fundamental que entendamos esse quadro que está se desenhando na humanidade, em especial nas sociedades modernas, para, depois desse diagnóstico, tentarmos fazer o ponto de virada, o ponto de mutação. É necessário nós investirmos em educação para formar seres humanos que possam dar respostas aos graves problemas que estão ocorrendo e que ocorrerão cada vez mais. Não apenas ao aquecimento global, às disputas internacionais, ao aumento de preços de alimentos, à competitividade no trabalho, mas também aos problemas psíquicos, aos transtornos que nós estamos desenvolvendo. Queridos amigos, se quisermos ver dias felizes, nós precisamos desenvolver as funções mais importantes da inteligência. É por isso que desenvolvi o projeto Escola de Inteligência, que objetiva conduzir crianças, adolescentes e, no futuro, jovens universitários a conhecerem o funcionamento da mente e desenvolver habilidades para que eles possam ter condições de ter saúde psíquica, criatividade, altruísmo, solidariedade, numa sociedade cada vez mais individualista, egocêntrica, que não sabe se doar, que tem medo de cruzar a sua história com o mundo do outro e, consequentemente, não aprende a transformar os dias mais tristes das suas vidas nos capítulos mais importantes da sua história.